a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegamos aqui no nosso 41º dia, 41 dias do nosso desafio, 142 dias. Estamos aí avançando na leitura da Bíblia inteira. Estamos aqui em 1 Samuel e vamos dar continuidade hoje da nossa leitura de 1 Samuel. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que tem falado aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é verdade, que é vida, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, que é direção, que é martelo que esmiuça a penha, que quebra fortalezas mentais, sofismas, enganos e transforma, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar, por nos conduzir. Nós te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. A ti eu quero dar nessa manhã, meu Deus, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Toda a glória ao Senhor. Tu és soberano, tu és sobre todos, Deus, tu és o nome poderoso que está sobre todo nome, e a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não há outro, Senhor Deus, além de ti. Não há outro Deus. Tu és Deus. Tu és o Senhor, Deus, o Senhor, o nosso único Senhor e Salvador, o nosso Deus, o caminho, a verdade, a vida, o nosso Redentor, o nosso amado, aquele que nos comprou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, que muda a nossa história, o Todo-Poderoso. A ti seja toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, todo louvor ao teu nome, somente ao teu nome, o único Deus e a vida eterna, o Senhor. Toda a glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, louvado seja teu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É isso aí, glória a Deus, aleluia. De volta em casa, depois de 5 dias viajando, Manaus e Cascavel, 7 aviões, né? Só ontem foram 3 para poder chegar em casa. Glória a Deus por isso. E aqui estamos, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos aí nessa insanidade que parece insanidade, que traz sanidade para as nossas vidas, né, dessa jornada, e o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. 1 Samuel, então, capítulo 14. Vamos lá. No capítulo 13, ontem nós vemos o momento em que Saul foi reprovado por Deus. E aí aqui continua narrando ainda sobre Saul. Aqui, 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não fez saber a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens, entre os quais se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silom. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme,
e do outro lado outro. O nome de um era Bozés e o nome do outro Sené. Um deles se erguia para o norte na direção de Micmas e o outro para o sul na direção o outro para o sul na direção de Gibeá. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, segue, estou contigo, a tua disposição será a minha. Disse Jonatas: Passaremos aqueles homens e deixaremos que eles nos vejam. Se nos disserem: Pera aí, até que cheguemos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Se, porém, disserem: Subi a nós, subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então ambos se deixaram ver pela guarnição dos filisteus. Disseram os filisteus: Vede, os hebreus já estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. Os homens da guarnição gritaram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós e vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas de Gatinhas e o seu escudeiro atrás dele. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Aconteceu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens e uma pequena área de terra. Houve terror no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e os saqueadores tremeram de medo. A terra também tremeu e houve grande pânico. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim e viram que a multidão se dispersava, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus. Naquele tempo a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Encontraram os filisteus em grande tumulto, uns lutando contra os outros. Os hebreus que se tinham juntado aos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, passaram para os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Contudo, o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Levantando a mão à boca, seus olhos brilharam. Então disse um do povo: Teu pai solenemente fez jurar o povo, dizendo: Maldito o homem que hoje comer pão. É por isso que o povo desfalece. Disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus? Naquele dia, depois de os israelitas terem ferido aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, o povo estava exausto em extremo. O povo lançou-se ao despojo e, tomando ovelhas, bois e bezerros,
degolaram-nos no chão e os comeram com sangue. Então o anunciaram a Saul: vê, o povo peca contra o Senhor, comendo carne com sangue. Disse ele: procedestes deslealmente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi ou a sua ovelha, degolai-os aqui e comei. Não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Assim todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojamo-los até o amanhecer, e não deixemos de resto um homem sequer deles. Responderam: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: descerei atrás dos filisteus? Eles serão entregues nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Portanto disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede que pecado hoje se cometeu. Tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que esteja meu filho Jonatas, esteja em meu filho Jonatas, será morto. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Então orou Saul ao Senhor, o Deus de Israel: mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora devo morrer? Disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: morrerá Jonatas, que operou tão grande salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um fio de cabelo, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram ao seu lugar. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Lutou bravamente, derrotou os amalequitas e liderou Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os homens de suas mulheres, os nomes de suas mulheres, Verso 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe e da mais nova Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Sempre que Saul via algum homem forte e valente, o agregava a si. 1 Samuel capítulo 25. Capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigareis a Amaleque pelo que fez a Israel.
quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque vós usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Samuel, porém, lhe disse: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que ouço? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram de Amaleque. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvido à voz do Senhor? Porque antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, lhe disse: Não tornarei contigo. Rejeitastes a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para partir, Saul segurou-se à barra do manto, o qual se rasgou. Disse-lhe Samuel:
O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 16. Então Saul tinha sido reprovado no capítulo 13 e agora mais uma vez ele é reprovado aqui no capítulo 15, de tal forma que o Senhor se arrepende de ter levantado ele como rei. 1 Samuel capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa.
Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, no capítulo 16 aqui, nós vemos o momento em que Davi é ungido para ser rei no lugar de Saul, né? Samuel faz isso às escondidas ali, por direção do próprio Deus, que dá uma direção, uma estratégia para que ele faça isso, né, ali sem que Saul possa ficar sabendo. E aí Samuel vai lá, ele unge Davi, né, aquele filho improvável que nem tinha sido chamado para a festa, nem tinha sido chamado para o jantar, nem tinha sido chamado para aquele momento. Tá ali Davi cuidando das suas poucas ovelhas, fazendo o que ele fazia todos os dias com diligência, né? E ali o profeta então manda buscá-lo e ele é ungido para ser o rei de Israel. E aí a gente tem esse momento que é dado esse relatório sobre Davi, quando o espírito maligno estava atormentando Saul, e ele então recebe aquela sugestão de que deveria encontrar alguém que tocasse para que o espírito se acalmasse. Ele pede para que busque alguém, e Davi é lembrado dessa forma, né? Eu ministro perguntando como você vai ser lembrado, como você está sendo lembrado, né? Como as pessoas se referem sobre você. E aqui a gente vê como que Davi era lembrado, né? Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Era assim que era falado a respeito de Davi. Saul então chama Davi para que fique servindo ali em sua presença, né? Então, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, é o famoso momento, né, o conhecido momento em que Davi vence o gigante Golias, e isso traz um novo tempo para a sua vida e para Israel. 1 Samuel capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam noutro monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aspas. Isso é quase 3 metros de altura, 2,90 metros e pouco. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escamada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos. Clamou às tropas de Israel e disse-lhes:
Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, ajuntaram-se e temeram muito, espantaram-se. Repetindo, verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efratel de Belém, de Judá. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: Toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a seus irmãos, para ver se vão bem, e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: Assim se fará ao homem que o matar. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: Que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: Contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão dos filisteus. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las na bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu-o e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e morreram os filisteus. Cadáveres deles ficaram espalhados pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e levaram tudo o que encontraram no acampamento deles. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e as armas dele pôs na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse moço, Abner? Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta de quem ele é filho. Voltando Davi, depois de ferir o filisteu, Abner o levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. Perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, o belemita.
Então esse capítulo 17 aqui tem várias camadas, né? Várias coisas aqui que acontecem nesse tão conhecido capítulo 17, dessa vitória de Davi e Golias. Golias, aquele filisteu de Gate de quase 3 metros de altura que estava afrontando Israel. Eu já preguei aqui várias vezes falando sobre desafios dentro desse texto, né? Porque Davi chega ali para saber notícias dos seus irmãos e descobre que foi feito um desafio pelo rei para quem enfrentasse aquele filisteu ali e o derrotasse. E Davi então fica sabendo daquilo e ele decide aceitar o desafio, que tinha as suas recompensas, né? Teriam riquezas, teria a mão da filha do rei em casamento e teria também a isenção de impostos. E Davi decide aceitar aquele desafio, mas ele é subestimado pelo irmão. Eu falo aqui que sempre que a gente decide aceitar os desafios, nós seremos subestimados por alguém que vai inclusive julgar as nossas intenções. O irmão diz que Davi só queria aparecer, que ele era presunçoso, que seu coração era mau, né? Porém, Davi não se ofende com isso, não se deixa parar por causa disso. Ele avança, continua ali, disposto a aceitar aquele desafio. Saul fica sabendo, coloca a armadura dele em Davi, né? Primeiro ele subestima Davi também, mesmo como líder. Ele subestima, acredita que Davi não seria capaz. E aí o que conta ali são as experiências que Davi teve no secreto. As nossas experiências no secreto. Vai ter um momento que elas vão contar muito. A experiência do secreto de Davi salvar ali a ovelha da boca do urso e da boca do leão, matando o urso e matando o leão, foi o que contou ali como seu portfólio, como seu currículo diante de Saul, para que Saul aceitasse então que Davi fosse à batalha. E Saul então coloca a armadura dele em Davi. E aqui a gente aprende algo sobre identidade. Davi não conseguia nem se mover, porque ele não estava habituado com aquilo. Então, ali ele tira aquela armadura. O texto diz que ele não estava acostumado. Nós vamos vencer as nossas guerras com aquilo que a gente está acostumado, com aquilo que a gente tem, com a nossa identidade, não tentando ser Saul, não tentando vestir a armadura de outra pessoa, mas sendo quem Deus nos chamou para ser. Davi pega o que ele estava habituado, o que ele estava acostumado todos os dias, que era o seu alforje de pastor, que era a sua funda de pastor, e ele pega ali 5 pedras e ele vai com aquilo para enfrentar o gigante, com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele já sabia usar. Às vezes nós estamos querendo aquilo que não temos para fazer o que ainda não fizemos. E na verdade nós precisamos usar o que a gente já tem, que o Senhor já nos entregou, para poder alcançar a vitória que a gente ainda não alcançou. Sendo quem nós fomos chamados para ser, com a nossa identidade, né? Nós precisamos sair à guerra para vencer os nossos gigantes com isso. E aí Davi vai diante do filisteu. Mas quando ele vai diante do filisteu, antes, né, dele lançar aquela pedra, ele profetiza. Ele pavimenta o caminho daquela pedra com as suas palavras. Ele fala exatamente o que ia acontecer. E ele levanta a sua voz diante do gigante e ele profetiza. E ele declara que aquele gigante seria derrotado, que todo aquele exército seria derrotado, né, e que todos saberiam que é o Senhor que dá a vitória, que a vitória vem do Senhor. E ali ele declara a palavra, ele libera a palavra, ele profetiza, né, ele declara exatamente o que ia acontecer. E exatamente do jeito que ele falou aconteceu. Davi lança aquela pedra, uma única pedra, ele não precisou usar as 5 pedras, uma única pedra. E o Senhor faz com que aquela pedra derrube aquele gigante. Porque eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor quem fez que aquela pedra derrubasse aquele gigante. E aquele gigante cai então por terra. Davi então passa de fase, ele atualiza, ele vai para o seu próximo nível. Por quê? Porque antes ele vencia com a pedra, antes ele vencia com a funda, agora ele vence com espada. Ele pega a espada do gigante e ele corta a cabeça do gigante, passando para o seu próximo nível, atualizando, indo para a sua próxima fase, onde agora Davi vai enfrentar batalhas com espada. Então Davi é promovido ali, diante daquele desafio que ele venceu, derrotando aquele gigante. Então esse capítulo tem tanto a nos ensinar, a respeito de aceitar o desafio, de que desafios têm recompensa, de que nós precisamos
assumir a nossa identidade para vencer os desafios, sendo quem nós somos, usando o que nós temos nas nossas mãos. Precisamos profetizar, declarar aquilo que vai acontecer, porque há poder nas nossas palavras para criar, para derrubar, para edificar, para transformar, né? E também aqui nós temos a respeito de confiar no Senhor e de saber que foi o Senhor. Eu estava dentro do cinema assistindo um filme, eu sempre conto isso, inclusive já passei a cena desse filme, um filme chamado O Regresso, onde o Leonardo DiCaprio enfrenta um urso, né? E ali tem uma cena muito incrível, uma riqueza de detalhes daquela luta do Leonardo DiCaprio, um caçador experiente, com um urso. É uma história real esse filme. E ali a gente vê aquela cena do Leonardo DiCaprio lutando com o urso. E quando eu estava dentro do cinema vendo aquilo, eu me lembrei de Davi. Quando a Bíblia fala aqui que ele venceu um urso, né, a gente não tem às vezes noção do que é um menino como era Davi vencer um urso. E aí naquele dia, vendo aquela cena daquele filme, eu tive essa noção. Porque o urso não é ursinhos carinhosos, como eu costumo brincar, né? Não é o ursinho puff, como a gente está acostumado do urso ser uma coisa meiga, né? Ali delicada. Não, o urso é um monstro. E a gente vê isso na cena daquele filme, né? Então seria humanamente impossível que Davi vencesse um urso ali como um menino que ele era. Apenas no poder do Senhor ele podia vencer. E eu falo sobre isso. Nós não vencemos os desafios na força do nosso braço, nós vencemos no poder do Senhor. É o Senhor quem nos capacita a vencer os nossos desafios. Então, prossigamos vencendo desafios em nome de Jesus Cristo até que Ele venha, porque todos os Golias, todos os gigantes, todos os filisteus de Gate vão cair diante do poder do Senhor que vai se manifestar quando nós usarmos o que nós temos intencionalmente, né, no poder do Senhor e na confiança do Senhor para vencermos os desafios. 1 Samuel, então, capítulo 18. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestiu e a deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Por isso Saul o pôs sobre agente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo, incluindo os servos de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e com instrumentos de música. As mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele. Repetindo, 14:15.
Davi saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem-sucedido, tinha receio dele. Todo o Israel e Judá, porém, amavam Davi, porque saía e entrava diante deles, né? Então, só um aspas aqui, mais uma vez, né? Davi, então, tinha ali o favor de Deus sobre a vida dele, e isso causou ciúmes em Saul, né? Saul não soube lidar com esse crescimento, com essa ascensão, com essa aparição e esse destaque de Davi, né? Saul foi tomado pelo ciúme, já que ele já tenta matar Davi 2 vezes, lançando sua lança contra ele. É interessante porque diz que é um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, né? E ele começou a profetizar. Então, mesmo com o espírito maligno na vida dele, ele profetizava, né? É possível que a pessoa profetize por meio de um espírito maligno, e a gente vê isso aqui. E aí ele tentou matar Davi aqui, e aqui vai começar toda uma saga de perseguição de Saul, que vai durar aqui alguns capítulos, e a gente vai observar isso, né? A perseguição toda de Saul ali para com Davi, porque, né, isso aqui nos ensina também que existem momentos em que Deus está promovendo alguém, né, e é necessário que haja essa sabedoria, né, para esse discernimento aí de quem Deus está promovendo para celebrar e não para tentar tirar de cena ou matar, né, aquele que o Senhor está promovendo. Disse Saul a Davi, verso 17 de 1 Samuel 18. Disse Saul a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher. Tão somente sê meu filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não sejas contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que, chegado o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem a seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: olha, o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Agora consente em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? Quando os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi tinha dito, Saul respondeu: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. O plano de Saul era fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado essas palavras a Davi, pareceu bem aos olhos deste tornar-se genro do rei. Assim, antes de se cumprirem os dias, Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os prepúcios deles e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi, e que Mical, filha de Saul, o amava, temeu Saul muito mais a Davi, e se tornava cada vez mais seu inimigo. Os comandantes dos filisteus continuaram a sair à batalha, e sempre que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome se tornou muito famoso. Então Davi aqui foi crescendo
né? A sua fama foi se espalhando, ele foi se tornando cada vez mais famoso, mais conhecido, e o Senhor sempre com ele. E aqui, quando Saul queria matá-lo, ele tentou, né, convencer ali Davi a aceitar se casar com a filha dele, e Davi, né, não aceitou num primeiro momento. E Saul faz o que então? Saul sabia que Davi era ávido por desafios. O que movia Davi? Os desafios. E aí Saul fala, então eu vou lançar um desafio, e lança um novo desafio. Qual é o desafio? Para casar com a filha dele, teria que entregar 100 prepúcios de filisteus. E aí eu fiz um culto, uma vez, temático nosso, com o tema 200 prepúcios. O tema do culto era 200 prepúcios. E aí eu falei desse momento em que Davi aceita esse desafio. E ele foi lá, e ele não entregou só 100 prepúcios de filisteus, né? Ele foi lá e ele matou 200. Aqui diz que ele feriu 200 filisteus, mas em muitas traduções a gente entende aqui que ele matou, né? Tem tradução que ele diz que ele matou 200 filisteus para poder levar aqueles 100 prepúcios que o rei havia pedido, né? E eu falei nesse culto que eu fiz com esse tema, eu falei sobre Davi ser esse valente, né? Para casar com a menina, para casar com a filha do rei, ele vai lá e ele mata, né, 200 filisteus, né? Então foi uma batalha que ele venceu ali para poder se casar, o preço que ele pagou para se casar, né? Então falei sobre isso ali aos jovens, né? Qual é o preço que você está disposto? Ah, pastor, é muito difícil, né? Ter que esperar para o casamento, é muito difícil passar um tempo primeiro em oração, depois, né, ter ali, é muito difícil e tal, então cheio de... Não, eu falei, imagina Davi, que nível que era Davi, né? Para casar com a filha de Saul, ele teve que matar 200 filisteus e levar os prepúcios dele, né? Então aqui era Davi, esse era Davi, ávido por desafios, guerreiro com quem o Senhor estava. Capítulo 19, então, de 1 Samuel, o nosso último capítulo de hoje. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E anunciou a Davi, Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e o anunciarei a ti. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse, não peque o rei contra seu servo Davi. Ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Ele expôs a sua vida quando feriu os filisteus, e o Senhor deu um grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando sem causa a Davi? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras, levou-o a Saul, e Davi o assistia como antes. Tornou a haver guerra, e Davi saiu e pelejou contra os filisteus. Levou-os a uma derrota tão grande que eles fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor, porém, tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, enquanto Davi tocava o seu instrumento de música. Saul procurou encravá-lo na parede, mas Davi se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu. Mical tomou uma estátua, deitou-a na cama, pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo-lhes,
trazei-o na cama para que eu o mate. Vindo os mensageiros, a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Perguntou Saul a Mical: por que me enganastes e deixastes o meu inimigo fugir? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e veio a Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Foram dizer a Saul: Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi. Mas quando viram um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão em Naiote, em Ramá. Assim foi para Naiote, em Ramá. Mas o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia caminhando e profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. Ele despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Então aqui termina o capítulo 19, né? Davi está passando aí por todo esse tempo, onde ele está sendo perseguido por Saul, e como eu disse, isso vai se alongar aí por algum tempo ainda. Saul, que estava obcecado, obstinado em matar Davi, né? Cego ali, Davi dando vitória, como aqui nesse texto fala que ele venceu ali, derrotou, impôs ali aos filisteus, né? Tomou a guerra, Davi saiu e pelejou contra os filisteus, levou-os a uma derrota tão grande que eles fugiram diante dele. Então, ele dando vitórias ali, né, a Saul. Aquela vitória era para Saul que era o rei, né? Mas mesmo assim Saul estava decidido a matar Davi, e com toda a força perseguindo, envolvendo todo mundo, né, ali, envolvendo seus soldados, indo atrás de Davi mesmo com toda a sua obstinação, né? Então Saul estava ali dominado por essa cegueira, já tinha jurado que não ia fazer isso, quebrou seus juramentos, né? Então Saul estava totalmente perdido aqui. É muito triste a gente ver, né, o que Saul, que era aquele que era para ser o grande rei de Israel, né, o primeiro a ser ungido ali, aquele que tinha uma promessa de que se ele tivesse feito o que era certo, ele teria confirmado para sempre o reino dele, o Senhor tinha confirmado, mas ele foi totalmente dominado pelos ciúmes, pela inveja de Davi, e isso fez com que ele fosse, né, perseguisse Davi ali, né, até o fim praticamente da sua vida, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Então amanhã nós continuamos 1 Samuel no capítulo 20, e que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.